Oi pessoal, eu sou Hugo Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. Vamos continuar no vídeo de hoje o estudo do artigo 52 do Código Tributário, dedicado ao fato gerador do ICMS. Como destacado em vídeos anteriores, o artigo 52 se acha revogado. Ele tratava do antigo ICM, ele foi revogado pelo Decreto-Lei 406 de 68, e hoje essa matéria se acha tratada na Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir, que regula o ICMS. O ICM em 88 ganhou o S, que o aumento da materialidade do imposto através da inserção também dos serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal. Nos vídeos anteriores, tratamos do artigo 2º da Lei Candir, notadamente dos artigos 2º, inciso 1 e 2. Hoje trataremos do inciso 3 do artigo 2º da Lei Candir, que trata dos serviços de comunicação. O serviço de comunicação, as prestações de serviço onerosas de comunicação, também estão inseridas na competência dos Estados-membros e do Distrito Federal para tributar através do ICMS. E é importante destacar que a comunicação que é tributada pelo ICMS não é qualquer comunicação, é um serviço de comunicação. Quando, por exemplo, um professor dá aula, uma faculdade, ela oferece o serviço de educação para os seus alunos, quando um advogado presta serviço de advocacia e faz um parecer, os seres humanos, eles estão o tempo inteiro se comunicando. O professor se comunica com o aluno, o advogado se comunica com o juiz, com a outra parte, com o advogado da outra parte. Há comunicação em praticamente todo ato humano praticado. Então, todo serviço seria de comunicação nesse sentido. Se o imposto alcançasse a comunicação, ele tributaria, os estados poderiam tributar tudo. Mas, na verdade, é a prestação do serviço de comunicação, a prestação onerosa do serviço de comunicação, que consiste em colocar à disposição do usuário do serviço uma estrutura através da qual o usuário pode se comunicar. O conteúdo da comunicação, o que vai ser comunicado, o usuário do serviço é que determinará. E o exemplo típico que nós temos aqui é a telefonia. Quando alguém contrata o serviço de telefonia, a empresa de telefonia põe à disposição do usuário um meio através do qual o usuário vai se comunicar. O que vai ser transmitido pelo telefone, o que a pessoa vai conversar, o que ela vai falar e ouvir, é problema dela. A empresa de comunicação que presta o serviço de comunicação, ela presta um serviço que consiste em colocar à disposição uma estrutura do usuário para o usuário se comunicar com outros usuários. E nesse sentido é que nós falamos de serviço de comunicação. Portanto, essa comunicação não é qualquer comunicação, portanto o ICMS não incidirá sobre a atividade de ensino, porque o professor se comunica com os alunos, ou sobre a atividade advocatícia, porque o advogado se comunica com o juiz ou com as outras partes do processo, e assim por diante. Então, esse é um aspecto importante de ser destacado. No passado, questionou-se se o ICMS poderia incidir sobre o serviço prestado por provedores de acesso à internet. Então, se um provedor de acesso cobra para que a pessoa tenha internet banda larga, tantos gigas, etc., questionou-se se isso seria passível de tributação pelo ICMS. E havia uma tese segundo a qual a incidência seria do ISS, porque seria um outro serviço, serviço de informática ou congênere, serviço de processamento de dados, era o que constava da lista de serviços da época, ainda nos anos 90. Havia também a tese alternativa dos estados de que havia serviço de comunicação e deveria haver incidência do ICMS, mas prevaleceu a tese no STJ de que não há incidência do ISS porque o serviço não consta da lista, anexa hoje a Lei Complementar 116 de 2003, e não há incidência do ICMS porque não se trata de um serviço de comunicação. A comunicação é prestada, o serviço de comunicação seria prestado pelas empresas que disponibilizam os cabos, disponibilizam a estrutura, na época, nos anos 90, ainda de telefonia, e pela estrutura de telefonia já havia a cobrança de ICMS, e o que se adiciona a essa estrutura, que seria o acesso à internet, não seria passível de tributação pelo ICMS, foi a tese que prevaleceu no STJ. Então, os provedores de acesso terminaram situados nesse limbo de não se submeterem nem ao ISS por falta de previsão na lista, nem ao ICMS por se tratar de um serviço de valor adicionado e não de um serviço propriamente de comunicação. O acesso à internet é um serviço que se vale de uma estrutura de comunicação pré-existente e que essa sim pode ser tributada pelo ICMS, mas não a adição que se dá a isso, que é usá-la para permitir aos usuários o acesso à rede mundial de computadores.
Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito dessa e de outra questão. Até os próximos vídeos.